A realidade que ninguém quer te contar é que a qualquer momento vocês podem estar a um passo de se tornar a pior versão de si mesmo. E o mais assustador, isso pode acontecer sem que você perceba. Sim, até as pessoas mais boas, as mais corretas, aquelas que se orgulham da sua moral podem descer uma ladeira sem volta, escorregando lentamente para o lado sombrio. Acha que está imune? Deixe-me te dizer. É aí que mora o perigo, porque quando você acha que é impossível se corromper, é justamente o momento em que você já começou a cair. Você se lembra daquele amigo, aquele parente ou até mesmo alguém que você admirava e de repente, puf, tudo desmoronou? Como se o caráter dela tivesse evaporado de um dia para o outro? Talvez tenha sido uma traição, uma mentira ou algo que fugiu do controle ou até mesmo algo pior. E aí você pensa, como isso pode acontecer com alguém assim? A verdade é cruel, meu amigo. Ninguém está seguro, nenhum homem, por mais que esteja que ele construa uma imagem de sucesso, autoconfiança e integridade, ninguém está blindado contra as forças que, aos poucos, o destroem por dentro. Isso já está acontecendo com você agora, enquanto você ouve isso. Pode ser que, sem perceber, você tenha permitido pequenos deslizes, pequenas concessões, talvez tenha pensado: ah, é só uma vez, isso não vai fazer diferença. Mas é aí que o mal começa. Devagar, silencioso, disfarçado de racionalização. Cada desculpa, cada justificativa vai te levando para um lugar do qual é difícil retornar. Quer um exemplo? Quantas vezes você já ignorou aquela voz interior que dizia para você não fazer algo, mas mesmo assim fez? Pois é, esse é o começo do fim. O que ninguém te conta é que o verdadeiro inimigo não é aquele vilão externo, mas sim as escolhas que você permite fazer no piloto automático. Quer saber o que diferencia o homem que se torna um líder, um exemplo de autoconfiança, de sucesso e de melhoria contínua? Daquele que se perde no caminho é a capacidade de enxergar e cortar o mal pela raiz, e a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Elas olham para trás e pensam: como eu cheguei aqui? Mas o tempo já passou, as decisões foram tomadas e agora elas estão presas em uma realidade que jamais imaginaram. Prepare-se, o que você vai descobrir agora pode ser a única coisa que te separa de uma vida arruinada. E, se você acha que estou exagerando, é porque ainda não entendeu quanto as pequenas ações podem destruir seus anos de progresso. Vamos mergulhar nisso a fundo agora. A humanidade sempre teve uma inclinação curiosa para o mal. É como se, no fundo, as pessoas carregassem o lado sombrio, esperando o momento certo para emergir. Histórias de crueldade ao longo da história, desde grandes guerras até pequenos atos de violência cotidiana, ilustram essa tendência perturbadora. Não importa o nível do desenvolvimento masculino, busque esse lado sombrio pode aparecer quanto ele menos espera. A questão não é apenas o mal pelo mal, mas a aparente falta de motivo em muitos desses atos. Isso nos faz pensar: o que realmente nos impede de cair nessa armadilha? Um exemplo simples pode ser visto nas redes sociais. Quantas vezes vemos comentários maldosos de pessoas que, ao se esconderem atrás de uma tela, sentem-se livres para mostrar seu lado cruel? A mentalidade vencedora, em contraste disso, exige o controle sobre essas tendências, o que muitas vezes passa despercebido. Controlar o impulso de responder às provocações com agressividade ou de seguir a multidão em comportamentos destrutivos requer um nível de autoconfiança que não é fácil de alcançar. Se pararmos para analisar, pequenos gestos podem ser sinais de inclinação para o mal. Alguém que manipula os outros, que mente para conseguir o que quer, ou que se beneficia do sofrimento alheio, está se expressando sobre algo mais profundo. A melhoria contínua passa em grande parte por reconhecer essas pequenas ações e eliminá-las antes que se tornem hábitos arraigados. Assim, o caminho para se tornar um sucesso está em vigiar um comportamento cotidiano. É interessante perceber como nos pequenos detalhes do dia a dia o mal pode se infiltrar. Aquela piada ofensiva que parece inofensivo, mas que atinge alguém profundamente, ou aquele comentário que diminui o outro sem uma razão aparente. Homens que aspiram ser líderes, que buscam autoconfiança, precisam estar atentos a esses sinais, desenvolvendo empatia e autocontrole como parte da sua mentalidade vencedora. Afinal, é nas pequenas coisas que o mal começa a enraizar-se. E é isso que nos leva à reflexão. Será que a busca por poder e sucesso muitas vezes não caminha lado a lado com o mal oculto? A ambição desmedida, a necessidade de controle sobre os outros, tudo isso pode parecer atitudes normais no desenvolvimento pessoal masculino. Mas será que estamos sem perceber nutrindo um mal maior? Ao abrir os olhos para essas questões, começamos a trilhar um caminho diferente, um caminho que se conecta ao próximo ponto. A indiferença. Há uma famosa citação de Jon Stewart que diz: as pessoas más só triunfam quando as pessoas boas permanecem inativas. Isso levando uma questão importante sobre o papel de quem tem a chance de fazer o bem, mas escolhe a neutralidade.
Em muitas situações, o silêncio de uma pessoa que poderia agir contra o mal é tão prejudicial quanto a ação direta dos cruéis. No desenvolvimento masculino, essa ideia ressoa profundamente, pois o verdadeiro homem de sucesso não apenas se preocupa com o próprio progresso, mas também o impacto de suas ações ou falta delas. Isso tem ideia sobre os outros. Pense naqueles momentos em que você presenciou uma injustiça, mas prefere não se envolver. Talvez tenha pensado que isso não era seu papel ou que não valia a pena arriscar seu conforto. Essa indiferença, embora pareça inofensiva, pode ser uma das principais razões pelas quais o mal floresce. Uma mentalidade vencedora, por outro lado, é aquela que busca ativamente maneiras de intervir para o bem, mesmo quando isso exige o sacrifício. A autoconfiança não significa apenas saber se posicionar, mas também entender o quanto é necessário agir. Um bom exemplo disso pode ser visto em líderes comunitários ou empresários que utilizam sua influência para promover mudanças positivas. Eles não esperam que o mal se espalhe para só então tentar controlá-lo. Eles adotam a melhoria como uma filosofia, usando suas vozes para incentivar o bem, em vez de permitir que a crueldade prevaleça. Para ser um homem de sucesso é preciso não apenas neutralizar o mal em si, mas também impedir que os outros o pratiquem em seu estorno. Há uma responsabilidade que recai sobre aqueles que têm poder e influência, seja um círculo social pequeno ou um contexto maior. A indiferença do bem cria espaço para que o mal se desenvolva sem resistência. Cada vez que alguém opta por não se posicionar contra a crueldade, está essencialmente dando seu consentimento tácito para que ela continue. A autoconfiança para o homem de sucesso está diretamente ligada à capacidade de agir com coragem nessas situações. E é isso que nos faz refletir sobre o próximo desafio. Como evitar pequenos desvios morais que nos afastam dos nossos valores e que nos tornam vulneráveis ao mal. Afinal, o que parece ser uma missão de inocente pode se transformar em algo muito mais perigoso quando repetido ao longo do tempo. Vamos explorar isso no tópico seguinte. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, aborda uma ideia assustadoramente comum. O mal não surge de grandes atos deliberados, mas de pequenos desvios morais ao longo do tempo. Imagine aquele homem que começa a fazer pequenas concessões em seus valores. Uma mentirinha aqui, um favorzinho ali, e quando percebe já não está mais agindo de acordo com os seus princípios. O desenvolvimento masculino exige uma constante alerta para esses desvios sutis, pois são eles que corroem a mentalidade vencedora sem que o indivíduo perceba. Um exemplo prático pode ser visto em situações do cotidiano. Pense na tentação de cortar caminho em algo simples, como trapacear em um jogo ou deixar de cumprir uma promessa sem importância. O problema é que, ao ignorar essas pequenas falhas, o homem começa a construir uma mentalidade que justifica essas ações. A melhoria contínua para homens depende de uma postura que rejeita até os menores atos de desonestidade. Um homem de sucesso não permite que a racionalização enfraqueça sua integridade. Lewis também nos alerta sobre as distrações. Hoje, com tantas coisas competindo por nossa atenção, redes sociais, compromissos profissionais e pessoais, fica fácil perder de vista o que realmente importa. Esse excesso de estímulos pode nos afastar de uma vida centrada de nossos valores. Homens que querem cultivar a autoconfiança e uma mentalidade vencedora devem aprender a se concentrar no que é essencial, sem permitir que distrações se afastem de seus objetivos mais elevados. A racionalização são outra armadilha comum. Quantas vezes você já se convenceu que uma pequena transgressão era justificativa? Talvez fosse algo tão pequeno que parecia não ter impacto, mas, como Lewis aponta, é exatamente assim que o mal se infiltra em nossas vidas. A autoconfiança para homens de sucesso inclui a capacidade de reconhecer esses momentos e corrigi-los antes que se tornem hábitos destrutivos. Afinal, a construção de uma mentalidade vencedora está diretamente ligada à integridade em cada ação, por menor que. Lewis também nos alerta sobre a influência poderosa que o ambiente exerce sobre nossas escolhas. Ao estar cercado de pessoas moralmente questionáveis, pode, aos poucos, enfraquecer até os princípios mais sólidos. O desenvolvimento masculino exige uma análise constante do ambiente em que está inserido, pois, por mais forte que seja a mentalidade vencedora, é difícil resistir por muito tempo quando estamos imersos em um meio que corrompe nossas convicções. A autoconfiança, para homens, pode vacilar se as influências ao redor estiverem empurrando para o caminho errado. Pensem em como isso ocorre no dia a dia. Homens que buscam um exemplo de integridade pode começar a questionar seus próprios valores quando está rodeado de pessoas que justificam atos imorais, como a corrupção ou desonestidade. Aos poucos ele começa a ver essas ações como normais ou até necessárias para sobreviver no mundo. Isso nos mostra que a melhoria contínua não é apenas uma questão de força interior, mas também a de sabedoria ao escolher os ambientes nos quais desejam crescer. Além disso,
O ambiente não se limita às pessoas com quem interagimos, às mídias que consumimos, os lugares que frequentamos e até mesmo os conteúdos que absorvemos diariamente moldam a nossa visão de mundo. Imagine o impacto ao consumir regularmente informações negativas ou distorcidas. Pode ter até impacto sobre sua mentalidade. Dessa forma, vemos como o ambiente tem um papel crucial na nossa evolução. Isso nos leva ao próximo tópico, a luta constante entre o bem e o mal, que existe dentro de cada um de nós. Como podemos reconhecer e enfrentar essa dualidade? Vamos explorar isso ao próximo. Dentro de cada homem existe uma batalha silenciosa e constante entre o bem e o mal. Não se trata de uma luta épica, como vemos nos filmes, mas de pequenas decisões diárias que, somadas, moldam o que somos e quem se tornamos. No desenvolvimento masculino, reconhecer essa dualidade é o primeiro passo para construir uma mentalidade vencedora. A autoconfiança vem justamente dessa capacidade de identificar as escolhas que alinham com seus valores e seguir por esse caminho, mesmo quando é mais difícil. Essa batalha interna aparece nas pequenas coisas. É aquela escolha entre ser honesto quando ninguém está olhando ou ceder à tentação de cortar caminho. É a decisão de ajudar alguém sem esperar nada em troca ou ignorar a situação por conveniência. A melhoria contínua passa por reconhecer essas escolhas aparentemente insignificantes. Na verdade, os tijolos que constroem o caráter de um homem de sucesso, cada uma delas fortalece ou enfraquece sua mentalidade. Um exemplo clássico é a famosa história dos dois lobos, em que um sábio explica que dentro de cada pessoa vivem dois lobos, o lobo do bem e o lobo do mal. Aí eu te pergunto, qual deles vence? A resposta é simples, aquele que você alimentar. Na prática, isso significa que o homem de sucesso precisa estar atento às suas escolhas, alimentando o lobo do bem com decisões que reflitam a integridade, respeito e autocontrole e a autoconfiança que floresce quando sabemos que estamos nutrindo o lado certo. Com isso na mente, a próxima questão que devemos enfrentar é como podemos assumir a responsabilidade por nossas escolhas e, ao mesmo tempo, resistir ao mal que nos cerca. Vamos explorar essa responsabilidade pessoal no próximo tópico. Assumir responsabilidade pessoal é um dos pilares para o desenvolvimento pessoal. Quando o homem reconhece que suas escolhas e ações moldam diretamente sua vida, ele dá um passo crucial em direção a uma mentalidade vencedora. A autoconfiança surge da certeza de que, independentemente das circunstâncias externas, ele tem o poder de decidir como vai reagir e, principalmente, de resistir ao mal que o cerca. No entanto, essa consciência exige disciplina e vigilância constante. Ser responsável por suas escolhas significa que não há mais espaço para desculpas ou culpabilizar os outros. A melhoria para homens passa pelo entendimento de que cada decisão, por menor que seja, contribui para o sucesso ou fracasso. Por exemplo, se um homem falha em manter suas promessas ou se deixa de levar por influências negativas, ele deve reconhecer essa falha e agir para corrigir o curso. Não se trata de perfeição, mas de constância e ação corretiva. Um exemplo prático da responsabilidade pessoal é a capacidade de estabelecer limite. Muitos homens buscam por aprovação e acabam se sobrecarregando com compromissos que lhe trazem nenhum benefício real. A mentalidade vencedora envolve saber dizer não quando necessário e priorizar o que realmente importa. A autoconfiança para homens cresce à medida que aprendemos a colocar nossos valores e bem-estar acima da opinião dos outros. Isso exige coragem, mas é um dos principais fatores que diferenciam homens de sucesso. Isso nos leva a refletir: se temos o poder de decidir e resistir ao mal, como podemos usar esse conhecimento para mudar nossas vidas de forma ainda mais eficaz? Essa é uma das perguntas que merece ser aprofundada na medida que avançamos. Mas antes de irmos mais longe, precisamos entender como é a visão de mundo que influencia diretamente essas escolhas. Afinal, o modo como enxergamos é a vida que define o que valorizamos. Vamos explorar mais isso. Agora que você conhece a verdade, a pergunta é: o que você vai fazer com ela? Vai continuar ignorando os sinais, se deixando levar pelas pequenas concessões que lentamente corroem sua moral, ou vai finalmente tomar as rédeas da sua vida? Pense bem, cada escolha que você faz, por menor que seja, está moldando o homem que você se tornará amanhã. Você quer ser lembrado como alguém que permitiu o mal silenciosamente tomar conta da sua vida ou como alguém que resistiu e reconstruiu uma mentalidade vencedora? Uma verdadeira autoconfiança é para homens que sabem o que querem e não se desviam do caminho. Olha ao seu redor, será que as influências que você permite em sua vida estão te levando para mais perto de ser o homem de sucesso que você deseja? Ou será que estão te empurrando cada vez mais para longe dos seus valores? A responsabilidade está nas suas mãos, esse é o momento de decidir. Não amanhã, não na semana que vem, mas agora. Quer realmente ser um homem de sucesso com uma mentalidade vencedora? Então é hora de agir, de cortar as distrações, de se cercar de pessoas que vão te ajudar a ser melhor e de assumir o controle total sobre suas decisões.
Então, se inscreva no canal agora, ative as notificações e continue aprendendo sobre como se tornar o homem que você sempre sonhou em ser. Porque no fim, é você quem decide se será lembrado como vencedor ou como alguém que observou a vida passar. A escolha está nas suas mãos e a jornada vai começar aqui e agora.